Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação. Espero que todos estejam bem, que possamos nessa nossa reflexão de hoje, que fala sobre a morte, nós possamos entender a nossa necessidade de viver, a nossa presença na matéria, a nossa importância de a cada dia lutarmos mais. Então, vamos ouvir essa reflexão que pode, talvez, nos abrir um pouco de luz sobre a nossa existência. Que tenhamos todos nós uma semana produtiva e que essa mensagem, possa nos trazer alento. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Toda vez que nós tocamos no assunto morte, bate aquela sensação estranha, não sei se vocês já perceberam isso. Principalmente para nós que já passamos ali da casa dos 4.0, 5.0, a gente já vê que tem um espaço a percorrer, menor do que aquele que nós já vivemos. Talvez não sei. Pessoas que longevas, que vão até seus 90. Então, pensemos dessa maneira em que a nossa presença na Terra, como seres encarnados, é uma dádiva divina dos céus. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, imaginemos ela como se fosse uma linha. E essa linha, de vez em quando, tem uma descida e depois uma subida. Essa descida, normalmente, é onde a gente vem encarnar e retorna. Se entendermos da nossa criação, da nossa existência, nós vamos perceber que passamos muito mais tempo no mundo espiritual do que no mundo material. Passamos mais tempo como seres desencarnados, como seres encarnados. Então, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Isso a gente não pode abrir mão. Mas como seres na matéria que nós somos, nós definimos datas, 10, 20, 30, 50, 90, 100, 120 anos. Nós temos estabelecidas essas margens e achamos que uma vida boa é aquela vida que vai até os 90, 100 anos, com qualidade, com saúde, gozando de lucidez, Essa é a boa vida. E achamos, às vezes, que a vida que vai embora mais cedo, ali, em tenra idade, é uma vida desperdiçada. Não que seja desperdiçada, mas é aquela vida que poderia ter sido diferente. Entendam, não é um erro da nossa parte. Isso é uma visão que nós temos. Nós somos criados assim. Nossa percepção é criada assim.
Por isso a Joana começa, a introdução do texto fala, pensa na vida em termos de vida eterna, em termos de espiritualidade. Mas cuidado com essa frase, porque se nós confundirmos, nós podemos até achar que devemos viver mais para a vida espiritual do que para a vida material. Não é assim que funciona. Não é. Nós temos que viver a vida da matéria, porque é o local onde nós estamos, nos preocuparmos com a matéria, nos preocuparmos com tudo aquilo que nos rodeia, preocuparmos com aqueles que nos rodeiam, que nos circundam, e entendermos que é um tempo transitório. É um tempo estabelecido que nós não sabemos quanto, nós não sabemos quando vamos, nós não entendemos os que estão em torno de nós quando irão. O desencarne poderia ser encarado de uma maneira bem seca e, não, retornamos para o mundo espiritual, a vida continua, estarei lá. E vida que segue. Já fomos assim. Lá no passado. Nas épocas de selvageria. Vemos em alguns lugares, ainda nos rincões do nosso país, até de outros países, em que a vida ela tem essa conotação. Que, de novo, não está errada, mas também não está revestida de toda a sua propriedade, que seria importante entendermos. Aproveitar a vida do jeito que ela é, como ela é. Quando eu falo aproveitar a vida, não entenda passear, se divertir. Não. Isso também é aproveitar a vida. Também. Mas aproveitar a vida no seu sentido próprio é aproveitar todas as experiências que a vida te dá. Se a vida te dá momentos difíceis, aproveitar esses momentos difíceis para tirar as boas lições, ver a nossa impermanência na matéria, nossas dificuldades, tudo que nos aflige. Se a vida nos dá a diversão, a possibilidade de viajar, de passear, vamos tirar dali também boas lições da bondade e misericórdia do Cristo que nos permitiu estarmos ali naquele momento, de desfrutarmos de um tempo de lazer, de reflexão, de alegria, para extenuar um pouco essa caminhada tão dolorosa que nós fazemos. O próprio Cristo, quando caminhava pela terra, ele trilhava grandes, enormes distâncias a pé de um lugar para o outro. Ele não tinha cavalo, não tinha carroça, não tinha carruagem, nada disso. E quando lá chegava, ele procurava sempre uma estalagem, algum lugar, nem que seja a sombra de uma boa árvore, para sentar e descansar, para se refazer, para compreender aquela caminhada grande, porque vem conversando, vem se instruindo, e ali faz aquele momento, não só do descanso da matéria, mas da reflexão para o espírito. Então, quando encaramos a vida dessa forma, a morte se torna uma porta de mais uma experiência, de mais uma compreensão. Nós, espíritas,
entendemos que a vida, ela continua após a matéria. Ela não para. E continua de uma maneira bem semelhante. Então, essa reflexão que nós podemos tirar da nossa permanência na Terra nos leva a entender exatamente esse momento que nós vivemos. A Joana diz que quando nos é tirado a capacidade de permanecer na Terra, quando o nosso corpo se desgasta, envelhece, ou uma doença avassaladora nos retira a possibilidade de nos manter vivos, um acidente, uma tragédia, naquele momento nós não deixamos de existir. Retornamos para uma pátria muito maior, a pátria dos espíritos, local onde Deus nos recebe, a cada um segundo a sua obra, como o próprio Mestre nos disse. Uma garantia de uma boa morte, podemos falar grosseiramente assim, tá? Grosseiramente. Seria uma vida muito tranquila, não, mas muito bem aproveitada. Tranquila não, mas aproveitada. De compreensão, de entendimento, de dedicação. Dedicação à religião, dedicação a Deus também, mas principalmente, acima de tudo, como diz Kardec, fora da caridade, não há salvação, uma vida de ajuda, uma vida de compreensão. Toda vez que a gente fala fora da caridade, não há salvação, nós pensamos que a gente tem que ir para a rua, doar comida, dinheiro, temos que fazer trabalhos em prol de alguém, de algo. Não está errado, mas está incompleto. Amar a nós mesmos. Olhar no espelho, ter caridade para conosco, paciência, compaixão, misericórdia, pois ainda somos seres frágeis, fracos, medrosos, assustados, ansiosos. Compreender que é necessário o frigir dos ovos, sim, podemos dizer, para nos trazer a nossa consistência ideal. É necessário lapidar, burilar esse espírito para que ele venha a glorificar a Deus em toda a sua amplitude. O nosso corpo é uma dessas ferramentas, uma ferramenta de caridade, de trabalho, que ele vem com todas as suas características, boas e ruins, beleza, aparência, força, dores, doenças. Os equipamentos divinos nos permitem ampliar quando falta o recurso material, seja financeiro, seja o recurso físico, de ainda podermos praticar a caridade. De novo, para conosco, para com aqueles que estão em volta de nós, para aqueles que nós chamamos de família, aqueles ligados pelo sangue e aqueles que não estão ligados pelo sangue, mas por um afeto que às vezes é bem maior do que o sangue. Paciência, o carinho, o amor, a dedicação a esses que ainda não nos compreendem. E também o aconchego, a alegria de dividir
o espaço com aqueles que nos compreendem. Nós só falamos daqueles que nos compreendem, não nos compreendem, não é isso? E aqueles que nos compreendem? Nós não devemos ficar nem com um o tempo inteiro e nem com o outro o tempo inteiro. Devemos compartilhar, estarmos equilibrados, ajudar aqueles que não nos compreendem e também congratularmos-nos, felicitarmos-nos, alegrarmos-nos com aqueles que gostam de nós, que nos entendem. Se nos isolarmos só com um dos lados, ficaremos, às vezes, ou talvez, convictos de algo que não existe. Se ficarmos do lado daqueles que sempre gostam de nós, acharemos que todos os outros em volta são errados. E se ficarmos sempre com aqueles que não gostam de nós, acharemos o mundo muito triste, muito ruim. Em um determinado momento em nossa vida, será inevitável depormos nossas armas. Ricos, pobres, famosos ou indigentes. Todos nós, um dia, retornamos à casa do Pai. Todos nós, um dia, deixamos o corpo na matéria. Às vezes, uma beleza de juventude, ela vai se degradando com o tempo. A pele murcha. Apesar que hoje a ciência já dá uma possibilidade de prolongarmos tão grande, por tanto tempo, essa beleza superficial. Mas a própria alma, com o tempo, não sei se vocês já perceberam, que a velhice, como diz o nosso querido irmão Vicente, desumana e cruel, nos traz um amargor tão grande no peito. Um luto antes do tempo. Nos traz, às vezes, aquela sensação amarga de eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, por que eu tomei tal decisão? Por que eu não me silenciei? Essas sensações tão duras e doídas, de tristeza, de remorso, atacam nossa alma tão fortemente no decair da vida, aquele momento que nós já estamos na curva, descendo a curva de existência, onde as pessoas já se irritam conosco, onde a nossa opinião não é muito válida às vezes. Então a matéria tem essa característica de nos fazer experimentar do berço até o túmulo todas as sensações possíveis e imagináveis nessa matéria. De compreender nossos corações, nossa alma, nessa transformação nessa existência. Mas o fim um dia chega. Aquele dia decisivo em que nós retornamos à casa do Pai. Para uns, uma tristeza imensa, porque tinha na matéria uma vida muito pungente, muito alegre, muito feliz. Para outros, uma alegria, porque grandes dores, deixarão de existir. Mas, de novo, a Joana nos chama, pensemos na vida eterna. O que nós estamos levando de aprendizado, aquele tesouro que o ladrão não rouba,
que a traça não rói e que a ferrugem não corrói. Qual é o tesouro que cada um de nós carrega? Qual o tesouro que você está carregando? A matéria fica com a matéria. Dinheiro, casa, carro, conquistas amorosas, satisfações, pueris, tudo vai ficando para trás. Um grande exemplo, não me lembro, acho que foi São Francisco, mas não importa, um dos grandes santos, né? Estava lá cuidando da horta, ou cuidando do jardim, acho que era do jardim. Um dos frades chega e pergunta: o senhor está cuidando do jardim? E se um anjo viesse aqui e dissesse que o senhor iria morrer amanhã? O que o senhor faria? Aí ele para, levanta a cabeça, olha para aquele discípulo, para aquele jovem, e fala assim: eu continuaria cuidando do jardim. Aí ele fala assim: mas como, mestre? Ele fala com muita propriedade: eu não devo mais nada a ninguém. Todos aqueles que eu queria falar, eu já falei. Todos aqueles com quem eu queria me reconciliar, já me reconciliei. Todos aqueles que eu amo, eu já disse que eu amo. Todos aqueles que eu não amo, ou, melhor dizendo, todos aqueles que não me amam, eu já fiz o grande esforço de tentar me ajustar com eles. Então, se o anjo da morte me bater aos ombros e perguntar que amanhã eu estarei com o Senhor, eu continuarei a fazer exatamente o que eu faria. O que eu estou fazendo no caso. Isso guarda para a gente uma lição muito grande. Aproveitar. Você já disse para a pessoa que você ama, que você a ama. Você disse para aquela pessoa que você gosta bastante dela, mas tem coisas nela que te incomodam. Você já disse para ela assim: eu te amo. Mesmo com as coisas que te incomodam. Porque amar é isso. É ter compaixão, é compreender que o outro não pode se transformar por você. O outro só pode dar aquilo que ele tem. O outro, ele não é capaz de fazer uma transformação imensa só porque você quer. Isso é ter compaixão. Isso é ter amor. Dizer para aquele que não gosta de você: não vai dizer que eu te amo, porque senão ele vai rir e zombar da sua cara. Mas guarda no seu coração assim a sensação de que não sente mágoa dele e que tentou, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode, dirimir essa situação. Tudo aquilo que nós conquistamos na matéria, nós levamos para o mundo espiritual. Tudo aquilo que nós entendemos como eterno, nós levamos. Porque são os grandes aprendizados. O espírito, ele aprende na matéria as grandes lições da vida. Por isso que lá no início eu falei, estamos vivendo uma experiência na matéria. Temos que tirar dessas experiências, de todas as experiências, boas, ruins, tristes, alegres, todas as lições possíveis. Louvar ao Senhor em todas as situações. Porque se Deus nos dá alegria, é porque nós já fizemos por merecer aquela situação. Se Deus nos dá a tempestade, a dor, a doença, a indiferença, é porque nós merecemos aquela situação. O Senhor dá, o Senhor tira.
E o Senhor entende que tudo aquilo que nós fazemos repercute na alma através da nossa moralidade, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Por isso Jesus diz: amai o vosso próximo, como eu vos amei, como vós se amam. Amar o nosso próximo com aquele amor que nós temos. Ah, mas eu queria amar como Cristo amou, é muito difícil. Ainda. Pensando em eternidade, vida eterna, uma hora nós vamos conseguir. Mas por enquanto eu vou amá-lo dentro das minhas forças, das minhas necessidades. E vou pedir perdão, vou pedir desculpas àqueles que não entendem o modo como eu sou ainda, o modo como eu me comporto. Então, vamos analisar essa lição da noite de hoje dessa seguinte forma. Caminhamos com a sombra. Não gosto de falar assim, não. Vamos mudar. Caminhamos com o encontro com o nosso destino, que é o retornar para o mundo espiritual. Isso é certo. Isso é uma das fatalidades daqueles que estão encarnados. Então caminhamos com essa dúvida. Quando será? Alguns se desesperam quando a idade vai avançando. Está cada vez mais próximo. Mas e o tesouro? O quanto amas? O quanto abraças? O quanto... De novo, não precisa amar a todos, que é muito difícil. Ideal seria. Mas ama aquele que está mais perto de você. Lembro aqui do André Luiz. Quem já não viu? Vou citar o filme, não vou nem citar o livro, que acredito que todos tenham visto. Nosso Lar, né? Aquele primeiro filme. Que lá na espiritualidade, uma pessoa só orou por ele, nem a família. E aquilo foi para ele uma bênção, uma gratidão muito grande. Então, que nós possamos conquistar, conquistar amizades, tá? Perdão. Conquistar amizade, conquistar carinhos, conquistar almas e guardar para dentro de nós a importantíssima, gente, realidade que nem todos irão gostar de nós. Quem nos ensinou? Cristo. O Cristo do puro amor, o Cristo das doces lições, o Cristo que amou incessantemente. Foi por nós colocados numa cruz, foi por nós machucado. Nós que eu digo, os encarnados. Talvez alguns de nós possamos ter comparecido àquele grotesco festival de infâmia quanto mestre. Talvez. E talvez não seria tão difícil para nós. Mas talvez não. O público era pequeno. Mas que nós possamos ouvir as mensagens desse grande rabi, desse grande mestre da humanidade, e entender que com a morte também vem a vida do espírito. O fim da matéria não é o fim da vida. E a preparação para esse momento se dá a cada momento da nossa vida. Certa vez eu li um texto bem interessante, óbvio que eu não vou me lembrar do autor, nem do livro, nada, mas dizia que a vida seria como se fosse uma grande viagem.
da qual nós entramos num avião e nós, sem programarmos, chegamos a um destino. Isso, gente, sendo com bastante licença poética, porque quando encarnamos nós sabemos, mas imaginemos que nós entramos no avião e nós não sabemos o destino, aportamos a um lugar e no nossa passagem tem lá um retorno aberto. Em um determinado momento, que nós não sabemos quando, irão nos buscar e levar de volta ao avião e nós retornaremos ao nosso local de origem. Então, podemos passar o tempo todo preocupado em que chegará alguém para nos levar de volta ao avião. Ou podemos também ficar o tempo todo nas festas, nas comemorações sem fim daquele local. Ou poderemos aproveitar as paisagens, a natureza, poderemos olhar como Deus se faz em tantos lugares diferentes de uma maneira tão exuberante, como a vida ela se enriquece e se prolifera de uma maneira tão pungente em todos os rincões do planeta, do universo. Em universo a gente ainda não viaja, mas do planeta, trazendo paisagens lindas, trazendo ensinamentos lindos, trazendo pessoas com as diversas culturas para perto de nós. Quando embarcamos de volta no avião, o que nós carregamos? O medo de ter esperado, as saudades de uma festa interminável, ou a alma repleta de emoção, de carinho, de amor, repleta de satisfação, porque conhecemos mais uma face do Senhor. E com essa lembrança, nós vamos ficando por aqui na nossa reflexão. Que nós possamos aproveitar os momentos. Já visitou o seu irmão que está doente? O seu amigo? O seu parente? Já visitou aqueles que não estão doentes? A oportunidade de tê-los ao seu lado. O carinho que eles terão lembrando daquela visita. Já lembrou de dar bom dia quando você chega no trabalho? Aquelas pessoas que são invisíveis, os faxineiros, os arrumadores, aqueles garis que estão andando na rua. Quando você anda, lógico, hoje todo mundo está com a tela, né? Esbarra numa pessoa, meu irmão, me desculpa, eu estava desatento. Já pediu desculpa? Possamos guardar desse mundo o que ele tem de bom. De ruim está tudo aí. Podemos elencar e ficar horas falando, mas o de bom é tudo aquilo que a gente peneira e separa para nós. Uma semana maravilhosa, todos esses momentos maravilhosos que você vive na vida. Está com dor? Ela vai passar. Está difícil? Vai passar. Ah, mas estou com medo. Vai passar. Tudo passa, menos nosso Pai Celestial, menos o mundo espiritual. Isso sempre estará lá. Jesus abençoe a todos, uma semana maravilhosa, cheia de muita paz, de muita luz, de muito amor, de muitas reflexões e esperança diante da vida. Desejo a todos uma semana maravilhosa. Vamos à nossa prece? Amado Mestre Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa.
Obrigado por essa vida maravilhosa, Senhor. Deita suas mãos sobre nós. Abraça-nos, Senhor, com todo o seu carinho. Que os anjos celestiais, esses espíritos bondosos, seu Isaac, seu Pires, esses grandes trabalhadores da nossa proteção, possa abraçar a cada um de nós, nos fortalecendo, nos iluminando, e que cada um com o seu anjo protetor, com os seus amigos espirituais, possam trazer uma semana de muita paz, de muito amor e de muita luz, aproveitando cada momento, compreendendo as situações. Nunca saberemos o que irá acontecer amanhã, mas já podemos nos preparar hoje para o que virá. Muitas bênçãos, muita paz, muito amor a todos. Uma semana repleta de luz, de paz, de esperança e de fé. Que assim seja, e graças a Deus.